Mensagem do Céu. Queridos, olha só, nós estamos aí com o livro de Ov, capítulo 2, começando no versículo 1. Num dia em que os filhos de Elohim vieram apresentar-se perante o nome do sagrado Kadosh Baruch Hu. Vamos parar aqui, uma pergunta que nos fizeram. Esses filhos de Elohim necessariamente está associado aos filhos do Eterno? Não, queridos, não. Nós não podemos dizer que está tratando do Eterno, mesmo porque a palavra Elohim, ela pode se associar ou se apresentar como sendo deuses, não é? Então eu poderia ler assim: no dia em que os filhos dos deuses vieram apresentar-se perante o nome do sagrado Kadosh Baruch Hu, perante o Eterno, veio também Rassatã entre eles apresentar-se perante o nome do sagrado Kadosh Baruch Hu, o Senhor, não é? Então, queridos, a pergunta que vocês fizeram é bastante pertinente sobre quem são esses filhos, esses filhos dos deuses. Os deuses têm filhos, né? Nós vamos entrar então na mitologia grega, na mitologia romana, na mitologia nórdica, né? Nós vamos entrar em qual mitologia para compreender que os deuses tiveram filhos, como é que isso aconteceu, né? Amados, é um grande mistério sobre os filhos dos deuses, se nós estamos tratando aqui sobre os filhos dos deuses, mas é evidentemente que se o mal está se apresentando perante o Eterno, é evidente que nós podemos estar tratando com as hostes, com as potestades do ar, tendo de se apresentar perante Hashem, né? Eu não vou entrar aí no contexto da cultura nórdica, onde nós vamos ver o Loki entrando lá na presença de Zeus ou coisa parecida, mas eu gostaria muito, que é o caso de Odin. Ele só mudou o nome, né, queridos? As mitologias são, os deuses são todos similares, com as mesmas funções, seja no Egito, seja na Grécia, seja aonde quer que seja. Esses mitos, eles que nada tem de muito mito, mas eles são apresentados dessa maneira e não há compreensão clara de quem são esses filhos dos deuses. Nós temos uma vasta publicação acerca dos 9 elementares, uma vasta, enfim, expressão, e sabemos que dentro da cultura judaica, os planetas, que têm nome de deuses, todos os planetas têm o nome de deuses, e esses planetas, eles seriam a representação de entidades espirituais, tudo bem? E entre elas Kium, que é o Saturno, e que seria a representação do próprio Rassatã. Tá bom, amados? É dentro da cultura judaica, dentro do que está escrito, o contexto desses deuses estrelas, vamos dizer assim, é o que consta dentro da cultura judaica. Então, quem é que está se apresentando junto com Rassatã? Diante do Eterno, queridos, existem 2 exércitos. Tem um exército que está à sua destra, e tem um exército que está ao seu lado esquerdo. Um dia Rassatã, ele vai ser lançado fora desse espaço onde ele está nos acusando de dia e de noite, e quando ele vai se precipitar aqui na terra, e ai da terra, por causa da vinda dele porque enquanto ele está lá em cima, ele faz mal para nós com as suas petições, as suas alegações, as suas acusações, as suas oposições, mas ele não pode agir aqui de uma maneira, como eu vou dizer, como será no momento que ele realmente agir, né, na terra, de um modo bastante intenso e com o poder que ele recebeu. E eu gostaria de trazer algo para vocês que podem questionar o Eterno, do motivo pelo qual essas coisas são autorizadas. O seu Eterno é tão bom, tão poderoso, por que nós estamos como se nós fôssemos bons, né, queridos? Vamos partir do princípio que nós somos pessoas muito boas, né? Quando nós dizemos, olha, eu não quero sofrer, eu não mereço isso, eu sou uma pessoa tão boa, né? Eu sou tão boa, mas mente, engana, tem maus pensamentos o tempo todo, julga todo mundo,
não exerce o perdão sobre a vida das pessoas, não é? É extremamente egoísta, quer que seja feita a sua vontade, a sua máxima vontade. Se alguém te contrariar, ai da pessoa que te contrariar, meu amigo e minha amiga. Queridos do meu coração, como é que nós podemos olhar para nossas vidas como sendo pessoas boas? Como é que você consegue, como dizia meu falecido filho, durma com este barulho? Queridos, como que você consegue acreditar que realmente você é bom? Ah, não, Céu, mas eu não roubo, eu não mato, eu não faço isso, eu só delego. Eu não roubo, não mato, eu só delego, só dou poder para Satã fazer isso, né? Amados, o Eterno falou conosco recentemente, e você pergunte a ele se ele falou isso com a gente. Ele falou acerca do rei Shaul, que era uma expressão de Satã, né? Uma pessoa perturbada, e eu não vou falar contra a autoridade espiritual, no caso do rei Saul. Eu estou falando sobre o rei Shaul, uma pessoa que recebeu poder, recebeu autoridade por parte do povo, pela escolha do povo, pelo desejo do povo, não é? E ainda vem pessoas dizer que a voz do povo é a voz de Elohim, a voz do Eterno, não é? Amados do meu coração, então, esse rei, ele exerceu o seu reinado na sua loucura, não é? Porque ele deixou os propósitos do Eterno, as ordens do Eterno, foi fazer as coisas segundo a sua própria vontade, e o seu ungido, Melech Davi, o amado, já estava ungido. Como Yeshua já é ungido, ele já foi ungido. Mas Melech Davi não podia atuar até que o rei estivesse morto. No caso de Satã, o Senhor falou, ele não morre, queridos, ele não morre. Olha só, o povo clamou por ele, eu quero que Satã reine sobre a minha vida. E você, todas as vezes que você ouve o que ele fala, você age como ele manda, você faz o que ele ordena para você, você é um servo dele. Yeshua foi tão claro sobre isso quando ele falou, vós sois do diabo, que é vosso pai, vós desejais satisfazer os desejos todos. Você pode ter muita dificuldade por obedecer o príncipe da Shalom, aquele que reina sobre todos, mas você não tem dificuldade para obedecer o que Satã manda você fazer, sabia? Porque ele lhe é familiar. Ele vai tratar do seu ego. Ai, coitadinho de você, você não merece passar por isso, não é? Olha como você sofre, não é? Como você é um pobre miserável, não é? Nós deveríamos ver a gente como pobre miserável cego. E no meu marido está aqui, com certeza ele quer falar com você. Shalom Shabbatov novamente. Com relação a essa analogia que o Senhor nos colocou sobre o rei Shaul e o rei Davi, depois que Davi foi ungido rei, ele não assumiu o poder. E o que aconteceu com ele? Pode ler nas tuas escrituras. Ele era continuamente perseguido. Da mesma forma que Yeshua está nessa terra sendo continuamente perseguido. Ah não, mas sou eu que estou sendo perseguido. Olha, nas escrituras diz, quando a gente visita o enfermo, a gente visita quem? Yeshua. Quando a gente faz alguma coisa, a gente deveria fazer para Hashem através de Yeshua. Quando perseguem a sua vida, não importa onde você esteja, eles estão perseguindo Yeshua. O ungido de Hashem, que está voltando para assumir o seu reinado. Maranata, que isso aconteça em breve. Todos nós, sem exceção, conheça o Senhor ou não, deseje se voltar para o Senhor ou não, vai ter um encontro com Mashiach, vai ter um encontro. Para alguns, espero que para você que está me ouvindo, ele diga, servo bom e fiel, entre para o meu descanso. Mas para outros, ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Então a gente precisa ter sabedoria. A hora é agora, nós temos oportunidade. O Senhor está lutando por nós. Mas haverá um momento que o nosso encontro com Mashiach, ele vai se dar. Vai ser para a nossa libertação total ou para a nossa condenação total. Que a gente possa ter esse encontro com Mashiach
agora já, que a gente antecipe esse encontro para o nosso próprio bem. Seja verdadeiro, que a gente possa ter a nossa vida transformada. Você tem entendimento disso? Você pode esconder as coisas das pessoas, mas será que você vai conseguir esconder as coisas de Hashem? Pensem nisso. Shalom Shavuotov. Queridos, mais um detalhe sobre isso, e nós vamos ficar somente nesses 2 versículos, não é? Olha só, Yohanan, João 8, versículo 42 em diante, replicou-lhe Yeshua: se de fato o Eterno fosse vosso Pai, certamente vocês deveriam me amar, porque eu vim do Pai, do Eterno, não é? E aqui estou, pois eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu vos digo a verdade, vós não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se eu vos digo a verdade, por que razão vós não me credes? Quem é do Eterno ouve as palavras do Eterno e por isso não estão me ouvindo, porque vós não sois do Eterno. Queridos, a pessoa pode dizer que ela é crente, que ela... Por que Yeshua fala que é homicida? Porque uma pessoa dessa pode estar no meio da congregação, pode estar no meio da sinagoga, pode estar onde estiver. Ela vai estar militando para a destruição de outra vida. Ela vai trabalhar pelos seus próprios interesses, ela vai querer falar mal de outra pessoa, destruir o caráter da outra pessoa, ela vai estar trabalhando para a morte de alguém no coração de alguém. Essas pessoas assassinam pessoas no coração dos outros, elas falam mal dos outros, elas apresentam as coisas para a destruição. E queridos, eu vou dizer algo que eu aprendi duramente. Meu marido deve estar ouvindo o programa também agora, que ele já saiu daqui, mas ele sabe da minha luta. Queridos, nós temos um problema sério. Mulheres, ouçam o que eu vou dizer a vocês. Nós temos um problema sério quando alguém nos fere, nos magoa. Nós temos um problema sério se aquela coisa está fresquinha, não abrir a nossa boca e falar o que nós estamos vivendo sob a nossa ótica, e nós podemos estar mentindo. Mulheres podem falar dos maridos, podem maridos falar de mulheres, nós podemos falar de pessoas que nos magoaram, e depois, queridos, vocês não pegam isso mais. Se você não pode, olha céu, eu não consigo controlar. Queridos, eu estou falando para vocês porque eu sou desse jeito. Eu sou desse jeito. Se alguém chegar para mim e me perguntar, se eu estiver aborrecida comigo mesma, eu também vou falar de mim mesma. Eu também vou falar de mim mesma. E se eu estiver aborrecida com alguém, eu vou falar de quem eu estou aborrecida. Eu não consigo controle sobre esta área plenamente hoje. E é claro, independentemente de eu não sair nas redes sociais, ou eu não sair publicando, olha o que está acontecendo, eu acabo falando com a minha família, eu acabo falando coisas com aqueles que estão próximos, não é? Meu marido está dizendo, eu estou te corrigindo, você era assim, mas não é mais, não é? Em nome de Yeshua, eu preciso de ajuda sobre isso, mas amados, alguma área onde você não consegue exercer domínio próprio, fuja de situações que possam levar você a pecar, para que você não se torne reprovado, não é? Yeshua continua no versículo 49 de João, Yohanan 8, eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai, mas vocês me desonram. Vocês têm desonrado Yeshua. Vocês têm desonrado Yeshua. Então, por favor, veja o que você tem feito com a sua vida. Eu não procuro a minha própria glória. Quem procure, julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. É isso que nós devemos buscar com todo o nosso empenho. Mais uma, versículo 54 de Yohanan, João 8. Respondeu-lhe Yeshua, e se eu me glorifico a mim mesmo, minha glória é nada. Queridos, quando você defende o seu ponto de vista, você é o super polegar opositor, cuidado. Você está defendendo o seu ponto de vista, só o outro não presta. Eu não estou dizendo que você não possa estar atravessando por lutas, possa estar atravessando por desafios,
possa ter alguém te perseguindo, possa ter alguém fazendo mal para você, não é isso. Mas você não sabe o que a outra pessoa está vivendo. O que faz com que aquela outra pessoa haja dessa maneira? Você não pode formar uma opinião sobre a vida do outro sem você ter misericórdia e condescendência para com o outro. Se meu marido não tivesse lutado pela minha vida, queridos, eu gosto muito da Joyce Meyer, não é? A Joyce, ela veio de um divórcio conturbado, de situações difíceis, conheceu o David, não tinha filhos. E o David é um oposto a ela. Quem conhece a história de Joyce Meyer, não é? E a história dela é muito, muito, muito parecida com a minha história. Porque eu sinto, é claro, eu tive a oportunidade de trazer as boas novas para o meu marido, mas, amados, o meu marido é um modelo, é um exemplo na minha vida, no tocante a tantas coisas que eu quero vencer, eu ainda não tenho poder. Ele é, para mim, a prova viva de por que a mulher não pode estar à frente de um ministério. Quando eu olho quem meu marido é, o meu marido, quando eu o conheci, ele fumava, e ele ouviu dizer lá que não era para destruir o seu organismo biológico. Ele tomou uma atitude, ele pegou os cigarros lá e jogou no lixo. Ele toma ações. É muito complexo, queridos, é muito complexo. Eu não estou falando que meu marido não tem defeitos, ele não tem pecado, eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que a atitude dele com relação às coisas erradas, ele toma uma ação, isso aqui está errado. Se ele descobrir que aquilo está errado, ele muda de vida, não é? Há pessoas que se julgam piedosas, estão mentindo para os outros, enganando pessoas, falando mal de outras pessoas, dividem a própria vida, o próprio casamento é um caos, dividem as outras pessoas, trazem um prejuízo para tantas pessoas, não compreende o que está fazendo. Por quê? Olha, por causa disso que está escrito aqui. Olha só, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. A pessoa está cheia de razão, é só ela que tem razão. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Elohim. Mas, entretanto, vós não conheceis esse Elohim. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, eu vou ser como vocês, mentirosos. Queridos, o fato de você dizer que conhece o Eterno e vive na prática do pecado, queridos, pelo amor do Todo-Poderoso, nós precisamos ter entendimento que nós estamos dando poder para Satã, para o seu império de trevas, e nós estamos ao seu serviço fazendo aquilo que lhe agrada. Não me importa que você está guardando o Shabat, você faz suas orações, você faz isso, faz aquilo. Querido, se você está sob domínio do mal, você só está fazendo com que o império das trevas progrida. E não importa o tempo que vai demorar. Não importa o tempo que vai demorar. O estrago que você faz, você vai ver. Você pode se enganar que você conhece o Eterno, não é? Yeshua diz, vós dizeis que é o vosso Elohim. Mas, entretanto, eu vou ler na linguagem de hoje esse texto, queridos, o versículo 54 de Yohanan 8. É muito importante que a gente tenha entendimento do que Yeshua está dizendo aqui, não é? Olha, versículo 54, preste atenção, vamos lá. Se eu elogiasse a mim mesmo, os meus elogios não valeriam nada. Quem me elogia é o meu Pai, o mesmo que vocês dizem que é o Deus de vocês. Vocês nunca conheceram a Deus, mas eu o conheço. Se eu disser que não o conheço, eu vou ser mentiroso como vocês. Queridos, nós podemos mentir que conhecemos o Eterno. Essas pessoas que estavam ouvindo ele estavam na prática do exercício da emuná. O tefilim, colocando talit, dando as suas ofertas só de tzedakah, no Shabat, estava todo mundo lá, não é? E não conheciam o Eterno, queridos. Diziam que conheciam, eram mentirosos. Então a principal das mentiras que a nossa vida pode estar envolvida é a essência da nossa salvação. Se nós conhecemos ou não Hashem, não tem outro meio de conhecê-lo senão por meio de Yeshua, o nosso Mashiach. Se você não conhecer Yeshua, você não tiver arrependimento dos seus pecados, queridos, todo mundo vai te dever. Menos você que é puro, santo e reto perante os olhos de qual Elohim? Qual Elohim? Não é? Olha só, eu conheço. E eu vou dizer por que eu conheço. Eu o conheço porque eu obedeço o que ele manda. Você obedece o que ele manda? Você obedece o que ele manda?
Essa é a única maneira que você tem de não ter medo da morte. Quando ela chegar, se Yeshua não voltar, ela chegará para todos nós. Então nós temos lá esse exército que está à esquerda, que é um exército, são chamados Malachim, os anjos de Hassatã. São seres que executam suas ordens, são seres poderosos e não são Shedim, não são demônios. Tá bom, queridos? Nós temos espíritos imundos que estão aqui, a parte de baixo, que atuam com a sexualidade humana, que atuam falando na cabeça das pessoas para agirem com relação a coisas sujas, a coisas ruins, a coisas negativas. São espíritos associados à pornografia, associados a crises, histerias, a ansiedades. Esses espíritos atuam nesta esfera. E nós temos os espíritos malignos. Estes não atuam nessa esfera. Eles não atuam nessa esfera. Eles vão atuar nas articulações do mal. Vão atuar para os seus pensamentos serem maus sobre pessoas, os seus pensamentos discordarem de pessoas que querem o seu bem. Esses espíritos malignos estavam agindo no meio dos fariseus, que era a religião vigente, a maior religião. Nós tínhamos os saduceus, mas os fariseus eram maior. Todos os sidurim, todos os livros de Sidur, eles vêm dessa linha. É da linha dos fariseus que Yeshua falou: façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. E não era errado o conceito que eles tinham, eles só não conseguiam praticar. Pessoas assim, possuídas ou opressas por espírito maligno, podem enganar as pessoas com santidade, porque essa atuação maligna, ela opera para a destruição da obra de Hashem. Essas pessoas amam congregar, essas pessoas elas têm, mas elas não conseguem mudar de vida, elas não conseguem deixar a mentira, elas não conseguem, não adianta, elas vivem na mentira e elas seguem na mentira. E eu peço a vocês, queridos, se nós temos um império de trevas que está assumido desde o Éden, nossos pais deram autoridade, queridos, rompa com a sua fidelidade a Hassatã hoje em nome de Yeshua, para que você possa entrar verdadeiramente no reino dos céus. Rompa com a sua fidelidade com Hassatã. Pare de buscar os seus próprios interesses, pare de julgar a vida dos outros, ter mau pensamento sobre as pessoas, pare de causar divisões pelo amor do Todo-Poderoso. E nas áreas que você precisa de ajuda, peça ajuda. Peça ajuda para as pessoas certas. Em nome de Yeshua, Eterno certamente vai abençoar você. No caso de Hassatã, ele está lá, pleiteando causas, mas quando ele consegue méritos sobre a vida das pessoas, quando ele consegue brechas nas nossas vidas, não há defesa para nós, queridos, com relação ao Eterno nos defender. Ele vai conseguir espaço, e a nossa ordem para nossas vidas é: não deem lugar ao diabo. Não deem lugar a Hassatã. Não deem lugar a ele. Isso é de competência minha e sua. Que você tenha entendimento que essa guerra ocorre nos céus, não somente contra a vida de Jó, como nós temos reportado, mas sobre a minha vida e a sua vida. E depende de nós hoje qual posição nós vamos tomar para que ele não tenha mais autoridade sobre as nossas vidas. A bênção do Senhor estará sobre você, e você vai resistir ao mal, e ele fugirá de você. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, Pai querido, nós não queremos servir o exército da esquerda, nós não queremos dar poder para Hassatã, e nós precisamos converter áreas da nossa vida que são difíceis para nós, e nós precisamos de ajuda do Senhor. Nós não queremos ouvir Yeshua dizer que Hassatã é nosso pai, nós queremos satisfazer os desejos dele. Tira esse orgulho maldito das nossas vidas, que faz com que nós tenhamos desculpa para todos os nossos erros, pelo amor da tua misericórdia. Nos ajude, Pai bondoso e amoroso, a defendermos a tua causa e não a nós, porque nós não temos causas. Nós não temos causas que valham a pena. Ajuda-nos a defender o reino dos céus e a sua justiça.
pelo amor da tua misericórdia, ajuda-nos a te amar de verdade, Pai, não sermos mentirosos. Eu peço pelo amor do teu nome, pelos nossos enfermos, principalmente a proteção das nossas crianças, Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja, assim seja. Mensagem do céu.